Eu acho que nós estamos no meio de uma correção para o preço continuar subindo. Permaneço com essa opinião ainda, tá? E é só uma opinião. Você pode discordar, você pode me mandar a merda, você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu acredito é que nós estamos parecido com o ciclo de 2013, não igual, né? Porque era um tamanho de mercado diferente. Depois de uma grande correção, nós tivemos então um período de lateralidade muito grande aí, que é o período que nós estamos vivendo parecido. E possivelmente nós podemos ter uma segunda onda de alta, então, no final do ano, que é o que eu acredito que pode acontecer, tá? Pelo menos na metade desse ciclo aí. E o número de supply in loss, ou seja, o número de moedas que estão em, vamos dizer, em prejuízo, né? Com valor menor do que quando surgiram, está aumentando. Então, nós temos uma divergência bullish também aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Quando o mercado cai, nós temos realmente um número bem alto, né? Um número crescente de supply em prejuízo. Acontece que todas as vezes que ele tem essas altas, né? Bem acima, nós temos fundo, formação de fundo. E quando nós temos o derretimento dessas moedas desse supply em prejuízo, nós temos alta, né? Então, quando nós temos essa divergência aqui, eu gosto, beleza? É bom encontrar divergência nesse indicador aqui, porque isso aqui indica que, pô, o prejuízo ele não vai se sustentar por muito tempo, não vai ter ainda uma manutenção de tantos ativos em prejuízo. Em algum momento isso aqui vai reverter. E na minha concepção, isso aqui pode estar muito próximo de acontecer, tá? Outra coisa, o número de realização de prejuízos máximos já terminou, então não tem mais tanta gente realizando prejuízo. Diga-se de passagem, tem mais gente realizando lucro do que prejuízo agora, nesse presente momento. Agora exatamente prejuízo, né, no dia de hoje, mas recentemente começou o mercado a ter lucro novamente. E aí começam os spikes de lucro novamente a aparecerem quando retoma a tendência de alta. Então, eu já gostei de ver esse spikezinho aqui de alta que vocês estão enxergando, tá? Isso aqui também possivelmente é uma retomada de alta que está querendo ser antecipada aí pelos realizadores de lucro versus prejuízos institucionais, principalmente. E quando nós temos as realizações de prejuízos históricas, são as limpas do mercado, né? Então, recentemente tivemos uma grande limpas do mercado, uma grande quantidade de realização de prejuízo. O que deve ter de gente realizado prejuízo ontem antes de dormir não foi brincadeira. Possivelmente por isso que quando isso aqui atualizar amanhã, eu quero ver possivelmente outro spike de realização de prejuízo, né? Mas o que me interessa é isso aqui, ó. Começou a aparecer lucro no meio dessa pegada aqui. Podemos ter, então, uma troca de polaridade para troca de tendência. E apesar que o junho e julho foram os primeiros meses, né? O junho e julho de 2021 foram a primeira sequência de meses em queda, um após o outro, como nunca tinha acontecido antes. Nós podemos ter, então, uma probabilidade maior de que agosto seja o mês de troca de polaridade, de sair de uma tendência de baixa em julho e migrar para agosto. E possivelmente agosto pode ser o primeiro mês de alta dessa sequência de 4 meses de queda consecutivas. O Bitcoin, acho que ele nunca chegou a ter exatamente mais do que 4 meses de baixa, tá? Não quer dizer que no futuro não vai acontecer, o futuro não precisa repetir o passado, e isso é muito provável. Só que ele é ritmado, né? O ritmo ragatanga dessa galera insalubre desse mercado cripto, ele é parecido, né? Então ele é ritmado. Ele não é igual, mas ele é ritmado. Então, que nem aquela vez, né? Eu falei janeiro verde. Não aconteceu janeiro verde, mas aconteceu fevereiro verde. E aí, a partir de fevereiro, o mercado começou a subir. Eu lembro muito bem que eu participava do grupo do Bitnada, né, no Telegram. O pessoal me tirava sarro, me zoava muito, porque eu falei assim: olha, o mercado estava nessa condição aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu lembro muito bem dessa época, tá? Porque foi na época que eu comecei o meu canal. Então, aqui, ó. Chegou aqui novembro. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Aqui. Chegou novembro. Aí nós tivemos um mês em queda, em dezembro.
Aí aqui em dezembro, pessoal, lá no grupo, eu falava, bom, pessoal, os dados aí mostram, né, que janeiro vai ser verde. Porque nós tivemos um período, aliás, nós tivemos pela primeira vez 5 meses de queda, né, 5 meses sequenciais de queda, uma perda de 50% do mercado depois dele já cair bastante, então o mercado já tinha caído do seu topo anterior aqui até aqui 64%, depois ele caiu mais 50% desses 60%. Ele caiu aqui 50% em novembro daquele ano, tá? Ele caiu 50% nesse mês de novembro aqui, em um mês. Eu falei, porra, agora tá se exaurindo a ponta vendedora. E aí começou essa média aqui. E aí eu comecei a puxar os dados, né? Pô, janeiro e fevereiro são antagônicos, né? Dezembro, janeiro. Dezembro verde, janeiro vermelho. Mesma coisa que eu falei para vocês de junho e julho. E aí o pessoal me zoou, porque eu falei na minha análise de que o dezembro ia ser verde. Aliás, que o janeiro ia ser verde. Porque eu falei a mesma coisa. Dezembro geralmente... Dezembro é uma coisa que eu sempre falo, né? Dezembro e janeiro e junho e julho, nos meses no mercado cripto, geralmente eles são meses de troca de reversão de tendência. Então, se chega em dezembro verde, em janeiro ele começa a ficar vermelho o mercado. Ele tende a trocar a polaridade. Não quer dizer que janeiro vai ser, por exemplo, se dezembro for verde, janeiro tem que ser obrigatoriamente vermelho. Mas se ele for verde e janeiro for verde, a probabilidade maior passa-se para ser vermelho em fevereiro e ter uma reversão a partir desse ponto. Porque se você pega junho e julho e dezembro e janeiro, geralmente são meses em que eles indicam as reversões majoritárias de tendência do Bitcoin. Por causa dos contratos futuros, principalmente, começam a surgir os novos contratos, começam a expirar os contratos semestrais e começam a surgir os novos contratos semestrais e começa a entrar dinheiro no mercado por causa do mercado secundário, que é o mercado futuro. Então, muita gente começa a especular o mercado futuro através dos contratos futuros, começa a comprar derivativos de Bitcoin e começa a ter a porra da reversão, tá? Simplesmente por isso. Então, nós temos sempre, eu sempre gosto de analisar. Aí o pessoal me zoou muito, porque eu falei janeiro verde. Eu chegava lá no grupo assim, janeiro verde! Janeiro é verde, janeiro não vai ser vermelho, porque é troca de polaridade. Muito bem, acontece, né, que depois de... Aqui, deixa eu ver. Cadê? Acontece que depois não aconteceu em... Deixa eu ver aqui. Caralho, o que tá com o aqui? Aqui, ó. Acontece que depois de janeiro, que foi vermelho, né? Ficaram me zoando. Agosto de janeiro verde e tal. Acontece que eu errei por um mês. Porque eu falei, vai começar o mercado a reverter provavelmente o mercado vai começar a reverter de dezembro para janeiro. E aí vai ser janeiro verde. Só que daí eu fui zoado, ficaram me zoando, mas eu mantive a minha ideia. Comprei 5 bitcoins a 3.200 e 3.600, entre 3.200 e 3.600, eu não comprei todos eles ao mesmo preço. E o mercado, desde então, em fevereiro, ele começou a reversão, né? Então, nós temos ali, acima da média de 8 semanal, nós tivemos a reversão, tá? Então, eu sempre fico atento ao mercado cripto nesse período de... Então, eu errei por um mês, ó. Eu falei janeiro verde. Mas foda-se que eu errei por um mês. É a mesma coisa que eu tô falando de junho para julho, tá? Eu quero que vocês peguem a porra do gráfico aí de vocês, a BLX, tá? O importante é entender o conceito aí, entender a expectativa aqui, tá? Você pega os meses aí de dezembro e janeiro, vamos pegar aqui os meses de dezembro e janeiro aqui. Janeiro e dezembro, aqui teve continuação de alta. Deixa eu pegar aqui, por causa do ciclo, né? Deixa eu pegar junho e julho aqui. Junho e julho aqui, ó. Aqui eu esperava possível reversão, não aconteceu. Então, possivelmente vai acontecer em agosto, tá? Só em agosto lá a gente vai gravar, a gente vai saber. Janeiro, dezembro aqui foi reversão, estava em tendência de baixa, veio uma pequena alta, Covid. Mas ele ia tender a subir a partir desse ponto aqui. Tinha passado a média de 8, veio a história do Covid, cisne negro,
queda, mas logo depois retomada de alta. Janeiro e dezembro, aqui também, deixa eu ver aqui, janeiro, nós temos as mudanças de ciclo nesses períodos aí. Deixa eu pegar aqui janeiro e dezembro. Olha, janeiro verde. Aliás, dezembro verde, janeiro vermelho, né? Deixa eu pegar aqui. Janeiro, dezembro. Janeiro. Aqui. Então, aqui, ó, aqui nós tivemos reversão. Esse período aqui. Aqui nós tivemos meses antagônicos, janeiro e dezembro antagônicos, janeiro e dezembro antagônicos. Aqui nós tivemos reversão. Aqui nós tivemos reversão. Então, basicamente, nós temos pontos de reversão supostamente nessas datas, né? Então, eu sempre tenho que ficar ligado nesses períodos aí, tá? Sempre ficar ligado nesses períodos. E um detalhe bem interessante, né? Às vezes nessas reversões nós temos também o preço justamente bem na região de acumulação no gráfico mensal, né? Lembrando que o Bitcoin, mesmo em tendência de alta, no mensal ele nunca perdeu a sua tendência de alta, perdeu brevemente, ele chegou na região 40, mas nunca ficou abaixo do ponto 40, né? Então, quanto mais próximo historicamente falando, tá? Quanto mais próximos temos da região 50 do RSI no mensal, região 50, seriam os melhores pontos de comprar Bitcoin na história, né? Então, toda vez que nós temos aproximação dessa região, são os melhores fundos, digamos assim. Mesmo aqueles pontos em que ele veio abaixo aqui na região 40 do RSI. Porque no mensal, conforme eu já expliquei para vocês, a tendência do Bitcoin no mensal sempre foi de alta, nunca foi de baixa. O mensal do Bitcoin sempre foi tendência de alta. Tá? Mesmo com as grandes quedas, as grandes correções, se no mensal, se você acredita no ativo e ele não perdeu seus fundamentos, é sempre interessante tentar comprar o mais próximo possível da região 50 ou região 40 do RSI mensal, tá? E agora nós estamos muito próximos aí de novo, né? Mesmo que o Bitcoin caísse para 25 mil, ele poderia vir a apontar aqui na região 50 do RSI, mesmo se nós tivéssemos uma continuação de queda aqui, né? Se ele chegar nessa região de 50 do RSI, seria supostamente zona de compra de holder, né? Então, nós estamos muito próximo da zona de compra de holders, certo? Esse seria um bom indício. Média de 8, não apontando mais para baixo no mensal, apontando de lado. Para mim, é fim de acumulação, tá? Posso estar 100% enganado, mas, na minha opinião, nós estamos em fim de acumulação e depois é alta infinita de novo. De agosto começar a subir essa porra desse mercado aqui, tá?